capítulo 5 de Marcos, versículo 1, que diz assim a palavra do nosso Senhor: E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com correntes o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e correntes, estas foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, e clamando com grande voz, dizendo: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não me atormentes. Versículo 8: Porque lhe dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Somente estes versículos para nossa meditação, queridos. Queridos, todos, acredito eu, que já ouviram alguém pregar, todos já ouviram alguém pregar esta mensagem, esse texto, a respeito deste homem. E em outras traduções diz que era um jovem, mas Marcos, ele, ao escrever, querido, esse texto, ele diz que é um homem que vivia possesso de demônios. E quando eu comecei, queridos, a meditar nesse texto, embora eu já tenha pregado ele por várias vezes, eu estava meditando nesse texto, queridos, e eu comecei a refletir como seria a vida deste homem antes de ser possesso por demônios. Eu acredito, queridos, que assim como eu, assim como muitos de nós, tem uma vida normal, temos nossas casas, temos nossas famílias, temos o nosso trabalho. Eu acredito que este homem também ele tinha. Eu acredito que este homem, assim como eu, queridos, ele andava no meio da sociedade normalmente, de cabeça erguida, andava saudável. Mas a Bíblia diz, queridos, que este homem agora está possesso. E a Bíblia relata, meus irmãos, que os gadarenos dessa cidade, porque essa cidade, o nome dela era Gadara, e essa cidade é uma das 10 do território de Decápolis. E o povo que vivia ali, querido, é conhecido como os gadarenos.
E eu acredito que naquela região, naquela cidade, naquela província, os gadarenos, ao olhar para aquele homem, queridos, que era outrora normal, assim como eu e você, agora ele se encontra possesso de demônios. E olha que a Bíblia diz, querido, que este homem agora, ele se encontra morando agora nos sepulcros, ou seja, em um cemitério. E a Bíblia também relata, queridos, que por muitas vezes os gadarenos tentaram prendê-lo. Só que a Bíblia nos diz, irmãos, que todas as vezes que isso acontecia, dos gadarenos, do povo daquela cidade tentar prender com grilhões, com correntes, ele o despedaçava as correntes, ele quebrava as correntes. Os grilhões para ele era como se fosse um cordão fino. Só que nós temos que entender, querido, que este homem ele não está em si. Este homem ele não está com sua vida, com a sua consciência normal. Segundo os historiadores, diz que este homem, se nós ler o texto, nós vamos perceber que quando Jesus, o nosso Senhor, pergunta o nome, olha só, os demônios que estavam dentro dele disseram para Jesus: nós somos legião. E quando a Bíblia cita este nome, legião, querido, nós temos que entender que tinha mais de 6.000 demônios na vida deste homem. E segundo os historiadores que eu estava a dizer, queridos, uma legião de demônios é o equivalente a 6 ou a 12 mil soldados romanos. Queridos, se um demônio na vida de uma pessoa faz um estrago feio, imagine uma legião, queridos. Meu Deus, como é que era a vida deste homem? A vida deste homem com certeza era uma vida devastadora. A vida deste homem, meu Deus, ao imaginar como era a vida deste homem, o meu coração se entristece. Por quê, irmão Francisco? Querido, quando eu passo por esta cidade e eu olho para as esquinas, eu olho para os cantos, querido, eu vejo um usuário de droga, e para mim aquilo ali, querido, é de cortar o coração. E ali não é outra coisa, irmão. Ali, querido, é um demônio escravizando aquele homem, é um demônio escravizando aquela mulher, queridos. Imagine, querido, uma legião de 6 a 12 mil demônios na vida de uma pessoa, que era o estado deste homem em Gadara. Significa, irmãos, que este homem, a vida dele estava sendo a cada dia ceifada. A cada dia este homem estava perecendo. E ninguém daquela cidade resolveu o problema daquele homem. Ninguém daquela cidade, queridos, por mais que nós vamos ver o texto dizendo que eles tentaram amarrar, tentaram prender, ou seja, eles tentaram de tudo ajudar aquele homem, eles tentaram de tudo parar aquele homem. Só que a Bíblia diz, querido, que de nada adiantou. Mas o interessante, irmãos, que ao meditar no texto, irmãos, nós vamos ver que Jesus, ele, no capítulo 4,
ele está em um barco, aleluia, atravessando o lago. E ele ia para onde, irmão Francisco? Queridos, ele ia para Gadara, ou seja, ele foi para Gadara. Tantas cidades, querido, 10 cidades, ele escolheu Gadara para visitar. E Jesus, querido, não é como os muitos dos pregadores hoje em dia, aleluia. Como assim, irmão Francisco? Me explica. Muitos pregadores saem de uma cidade para outra. Eu sei que eles vão pregar, eu sei que eles vão ministrar a palavra de Deus, porém muitas das vezes eles vão, mas também vão para conhecer a cidade. Eles vão para conhecer os melhores lugares da cidade. Jesus, querido, pelo contrário, ele não sai de uma cidade para outra para conhecer cidade, não, querido. Jesus, quando ele sai de um lugar para o outro, querido, você pode ter a certeza que ele vai cumprir uma missão, aleluia. Todas as vezes que Jesus sai de um território para ir para o outro, ele vai para curar, ele vai para operar milagres, ele vai para libertar. Ei, querido, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite. E qual é, irmão Francisco? Jesus, ele vai na tua casa esta noite, não é para conhecer os móveis, não é para conhecer a tua família, pelo contrário, ele está entrando na tua casa hoje, é para operar o milagre, é para libertar esta pessoa que está nos vícios da droga. Meu Deus, aleluia. É, queridos, Jesus não vai a algum lugar, querido, sem propósito. Jesus nunca vai, querido, sair de uma cidade para outra para conhecer a cidade, não, queridos. Jesus, ele tem um propósito. Todas as vezes, querido, que Jesus, querido, sai de uma cidade para ir para outra, biblicamente, ele sai com o propósito de salvar a pessoa, ele sai com o propósito de libertar a pessoa, ele sai com o propósito de curar a pessoa. Ei, querido, nesta noite, Deus coloca no meu coração para te dizer que ele está saindo agora do trono dele em direção à tua casa, em direção à tua família. Ei, querido, ele vai operar o milagre que tu tanto almeja, ele vai operar a libertação que tu tanto deseja para um dos teus familiares. Eu creio, queridos, que Jesus, ele está indo à tua casa esta noite. Não, querido, você está talvez se perguntando, fazer o quê? Irmãos queridos, ele não vai para conhecer, não, queridos. Ele não vai para ver a tua moto, o teu carro, a tua conta bancária, não, queridos. Jesus está entrando na tua casa para operar o milagre. Jesus está entrando na tua casa para libertar alguém. Vai tomando posse, querido, desta palavra. Deixa nos comentários aí, ó, eu creio, irmão Francisco. Deixa nos comentários aí, ó, eu creio no milagre que Deus está fazendo na minha casa esta noite. Alabai de Calamandarábia. Eu sinto Deus neste lugar, irmãos. Aqui não é outro lugar a não ser a casa de Deus. Aleluia. E a Bíblia diz: onde há 2 ou 3 reunidos no seu nome, ele se encontra presente, queridos. Aleluia. Bendito seja Deus. Querido, a Bíblia diz que Jesus, ele está agora dentro do barco, a atravessar o lago para chegar em Gadara. E a Bíblia diz, querido, que quando Jesus chega em Gadara, é interessante isso, irmãos. É interessante, irmãos, que Jesus, ele chega em Gadara, e o texto diz que quando Jesus chega em Gadara, o homem possesso,
cheio de demônios, cheio de espíritos imundos, opressivo, se prostra e o adora. E olha, querido, olha o detalhe: Jesus, ele não abre a boca para nada. Jesus não fala nem um ai. Quando Jesus chega em Gadara, o demônio que estava na vida daquele homem se prostra, faz aquele homem se prostrar aos pés de Jesus e o adora. Isso significa, queridos, que até os demônios na presença de Jesus tem que se prostrar, tem que adorar Jesus. Eu vou falar. E tem crente, querido, que entra na casa de Deus, o culto está um fervor do Espírito Santo, a obra de Deus está avivada, e mesmo assim tem crente que não abre a boca para adorar Jesus. E mesmo assim tem crente, querido, que não dá um glória a Deus, que não dá um aleluia. Ei, querido, até os demônios, querido, nos ensina a adorar Jesus. E por que você muitas das vezes, querido, entra na casa de Deus, está nesta live agora comigo e ainda não deu um glória a Deus, ainda não deu um aleluia? Ei, querido, aprende, querido, nesta noite, que é necessário na presença de Deus, eu e você adorarmos a Jesus, adorarmos ao Cordeiro de Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Bendito seja o Eterno, louvado seja Deus. Aqui até os demônios, querido, nos ensina, até os demônios que nos dá exemplo de adoração a Jesus. E a Bíblia diz, queridos, que agora o demônio adorando a Jesus, Jesus agora começa a dialogar, a falar com esse demônio. Só que nós podemos perceber, querido, no texto sagrado, que a conversa de Jesus com os espíritos imundos que estavam na vida deste jovem são conversas poucas. E muitas das vezes tem pastores, cooperadores, que gostam de estar conversando com o demônio. O que é que tu veio fazer? O que é que tu tá? Por que tu tá na vida dessa pessoa? Querido, a Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. A nossa missão, querido, é repreender o mal da vida das pessoas. Usa a autoridade que Deus, Ele nos concedeu. Nós não podemos, queridos, perder tempo conversando, dialogando com o inimigo. São poucas palavras que nós aprendemos com Jesus. E a Bíblia nos diz, irmãos, que Jesus agora vai repreender esta legião de demônios, a qual estava levando a este homem, querido, ao sofrimento, a qual estava levando este homem, querido, à tristeza, à amargura, uma decadência. E quantas pessoas, querido, hoje, no meio da nossa família, no meio da nossa parentela, estão num estado decadente, num estado
deplorável, assim como a vida deste homem. Este homem ele não tinha paz, este homem ele não tinha sossego. E aqui, querido, nós temos que entender, querido, que ainda existe um Deus, ainda, querido, que Ele liberta pessoas. Nós temos que entender, querido, que por mais que a gente ora, por mais que a gente busca, por mais que a gente clama, e ainda não aconteceu aquilo que nós tanto o buscamos, aquilo que tanto nós desejamos, querido, Jesus, Ele vai chegar na tua casa. Não te preocupa se está demorando, querido, Jesus, uma hora ou outra, Ele vai chegar na tua casa, Ele vai chegar na tua família. E quando Ele chega, meus queridos, é para operar. Quando Jesus chega, querido, é para fazer, querido, milagres. E se porventura, meu querido, minha querida, você se encontra enferma ou doente, querida, esta noite é noite de milagre na sua vida. É noite a qual Deus Ele está entrando com providência na tua saúde. Eu estou pregando um Deus que é vivo. Eu estou pregando um Deus que opera além da medicina. E a Bíblia nos diz, queridos, que Jesus aqui, ao repreender estes demônios da vida deste homem, a Bíblia diz que os espíritos pediram a Jesus para que Jesus o expulsasse eles não para fora de Gadara, mas que eles viessem a entrar nos porcos. Aí eu começo, querido, a compreender que existem demônios territoriais. Eu ainda não tinha percebido, queridos, por mais que eu tenha já pregado por muitas das vezes esta mensagem, esse texto, e tenho também meditado nesse texto, mas hoje, ao meditar novamente neste texto, eu percebi isto, querido, que existem demônios territoriais. E por que eu estou falando isso, querido? Porque os demônios não queriam sair de Gadara. Eles queriam permanecer em Gadara, por mais que fosse para os porcos, mas eles queriam estar em Gadara. E sabe o que é que eu entendo com isso, irmãos? É que em cada bairro, cada cidade, cada estado, cada país tem demônios, um mais elevado do que o outro. É por isso que a Bíblia nos diz, querido, que a nossa luta não é contra a carne, ou seja, contra os seres humanos. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Ou seja, querido, como eu já falei, não é contra o seu irmão, não é contra a sua irmã, não é contra o seu vizinho. A nossa luta é espiritual, irmãos.
A nossa luta é contra os demônios, é contra os espíritos imundos, é contra a potestade, é contra principados da maldade, malignos. E olha que os demônios não estão para brincadeira não, querido. Ou o crente anda na linha, querido, ou o diabo derruba. Ou o crente anda, querido, certinho na linha, querido, ou o diabo, querido, faz um estrago grande. Crente tem que andar em oração. Crente tem que andar, querido, em vigilância, em santidade, em obediência à palavra de Deus. Nós temos que orar pela nossa casa, nós temos que orar pela nossa família. Ei, você que é pai, seja sacerdote dentro do teu lar, seja sacerdote para a tua família. Ei, querido, seja profeta na tua rua, na tua casa, seja profeta no bairro da tua casa, seja profeta na cidade, seja profeta no estado, seja profeta no país, queridos. Seja o homem, seja a mulher de Deus. Ore pela tua casa, ore pela tua família, ore pelo teu bairro, ore pela tua vizinhança, ore pelo teu país, queridos. Pois a Bíblia diz que o diabo ele anda ao nosso derredor, caçando uma brecha, caçando um meio para destruir a tua vida. Só que quando o crente ora, quando o crente jejua, quando o crente está firme no Senhor, querido, a Bíblia diz na primeira epístola de João, querido, capítulo 3, versículo 8, que Jesus se manifestou nessa terra para desfazer as obras do maligno, para desfazer as obras do diabo. Você que está orando, querido, fique, querido, tranquilo, porque Jesus, querido, ele não vai deixar o diabo destruir a tua casa. De Jesus, que ele não vai deixar o diabo, querido, destruir tua família, porque você está na brecha, porque você está orando, porque você está se consagrando, e a tua casa é blindada, a tua casa, querido, ela é guardada. E quando eu começo, querido, a pregar, meu querido, nesta palavra, eu começo a me lembrar da vida de Jó, queridos. Aleluia. Por muitas das vezes, meus queridos, eu já tive meditando o livro de Jó. Só que por esses dias, meus irmãos, eu meditando, querido, ali no livro de Jó, ali no comecinho, e quando eu estava meditando, eu percebi, querido, que o diabo, por muitas das vezes, ele desejou tocar em Jó. Por muitas das vezes, querido, o diabo ele tentou tocar na família de Jó, tocar nos bens de Jó, tocar nos filhos de Jó. Só que todas as vezes que o diabo tentava tocar, a Bíblia diz, querido, que em volta de Jó, Alabai de Calamandarábia, existia uma cerca de Deus,
sobre a vida de Jó, ao redor de Jó, cercando Jó, cercando a família de Jó, cercando os bens de Jó. Querido, o diabo ainda não tocou na tua vida, o diabo ainda não tocou na tua família, porque Deus colocou uma cerca, aleluia, te guardando, te livrando. E enquanto estiver essa cerca de Deus na tua vida, o diabo não vai te tocar, o diabo não vai tocar a tua casa, o diabo não vai tocar a tua família, porque existe uma cerca de Deus, querido. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Existe, querido, uma cerca. Aleluia! Oh, eu sinto Deus aqui, meus irmãos. Sinta este Deus que está aqui, aí na tua casa, queridos. Oh, Labai, de Calabadaraba clama. Oh, Espírito Santo. O diabo, querido, o desejo dele, o maior desejo do nosso adversário, queridos, é tocar na tua vida, é tocar no teu ministério, é tocar na tua família, é tocar nas tuas finanças. E sabe por que ainda ele não tocou e nem vai tocar? É porque Deus colocou uma cerca em volta da tua vida. Aleluia, aleluia. Meu Deus, a Bíblia diz que Deus coloca um anjo, querido, ao nosso lado. Aleluia. Por muitas das vezes o diabo tentou tocar na vida de Jó, queridos. Quando Deus faz a pergunta para o diabo: tu observaste o meu servo Jó, homem temente, homem fiel, homem reto, que se desvia do mal? Ah, meu irmão, eu acredito, querido, que o diabo, e a Bíblia, olha assim para Deus. Sim, observei, e por muitas das vezes eu quis tocar, e por muitas das vezes eu quis colocar enfermidade nele, e por muitas das vezes eu quis matar os filhos dele, e por muitas das vezes eu queria deixar ele pobre, eu queria fechar as portas da empresa dele. Mas só que tu, Senhor, tem colocado uma cerca em volta de tudo que ele tem. Aleluia. O desejo do diabo, querido, é te destruir, é te matar, é acabar com tudo o que tu tem. Só que Deus, Ele me trouxe aqui, querido, para pregar esta palavra para cada um de vocês. E se eu fosse você, levantava a tua mão para receber esta palavra. Ei, o inimigo não vai tocar na tua vida, o inimigo não vai tocar nos teus bens, o inimigo não vai tocar na tua família. Por quê, irmão? Porque Deus está te guardando, Deus está te livrando, Deus está contigo. Ei, querido, exalte a Deus, glorifica a Deus aí na tua casa, aonde tu estiver, querido, dá um glória a Deus para Ele. Oh, glória, bendito seja o nome de Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. A Bíblia diz, querido, que Jesus, Ele liberta este homem, liberta o gadareno. E a Bíblia diz que os demônios entraram nos porcos. E a Bíblia diz que quando os demônios entravam naqueles porcos, os porcos se precipitaram de um abismo, de um monte, e caíram.
E agora a Bíblia diz que este homem, a qual vivia possesso, a qual vivia em uma situação deplorável, desprezível, agora está em perfeito juízo, sentado, dialogando com o nosso Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Agora ninguém vai apontar, agora ninguém vai dizer que ele era isso, era aquilo. E a Bíblia diz, queridos, que este homem agora, uma vez liberto por Jesus, e todos aqueles a qual Jesus libertou, querido, uma vez liberto por Jesus, querido, está liberto de tudo aquilo que o prendia. Agora este homem, queridos, está em seu perfeito juízo, porque outrora esse homem, ele vivia nos sepulcros, ele já não habitava dentro do seu lar, já não tinha mais comunhão com a sua família. Só que agora nós vamos ver que Jesus liberta ele, que Jesus agora transforma a vida dele, muda a vida dele. E uma vez, querido, transformado, mudado por Jesus, o nosso desejo é testemunhar daquilo que Deus fez na nossa vida. E na vida deste homem, querido, não foi diferente. Não foi diferente. Lembra do apóstolo Paulo? A Bíblia diz que quando Jesus liberta Paulo, querido, logo em seguida, aleluia, ele é batizado pelo Espírito Santo através do profeta Ananias. E agora Paulo, querido, ele não perde tempo, ele começa a testemunhar daquilo que Jesus fez na vida dele, querido. Assim também acontece na vida deste homem. A Bíblia diz que ele começou a pregar, a testemunhar em toda a Decápolis. Não foi só em Gadara, foi nas 10 cidades, querido, daquele território. Aleluia. Jesus, queridos, ele está entrando na tua casa, ele está entrando no meio da tua família, e ele está entrando para libertar alguém. Eu nem conheço a tua família, mas Jesus está entrando, libertando alguém. E este alguém da tua família, qual Deus está libertando, querido, ei, querido, ele vai ser um grande pregador da palavra de Deus. Ele vai estar aqui pregando, anunciando, testemunhando daquilo que Deus fez na vida dele. Ei, querido, levanta a tua mão e recebe esta palavra, queridos. Aleluia, aleluia. Querido, é para quem crer. É necessário eu e você, queridos, crer na palavra de Deus, queridos.